Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha, você que é amigo da comunidade, que contribui, que acompanha as suas atividades, sejam todos muito bem-vindos nesse programa Sinal de Esperança, onde o Senhor nos usa para que nós possamos meditar um pouquinho da palavra, que é tão rica e maravilhosa, para que seja certeza de esperança que devemos ter no Senhor. Esperança essa que deve ser tão profunda a ponto de abandonarmos toda a nossa vida, todo o nosso ser a esse Deus de amor que nos chama para sermos seus amigos na intimidade do coração. Por isso ele se revela, porque nessa revelação ele se dá a conhecer como um verdadeiro amigo. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. No Evangelho de hoje, proposto pela liturgia, pelo calendário litúrgico da Santa Igreja, já encerrando esse ano litúrgico, o Senhor nos propõe a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, no versículo 27 ao 40. E aqui, nesse trecho pequeno, porém tão profundo, com tantas lições, com tantas preciosidades, nós vemos que Jesus aqui é narrado, a Sagrada Escritura, o santo evangelista Lucas, narra aqui o diálogo de Jesus com os saduceus. Ele pergunta de quem seria a esposa que, casando com o primeiro irmão falece, e assim acontece com todos os outros irmãos, e de quem seria a esposa. Pois a lei prescrevia que se um marido falece sem deixar filhos, a esposa daquele homem que faleceu deve passar a ser esposa do seu irmão. Isso era um preceito da lei. E Jesus vem e, com toda a sua sabedoria, se revelando, deixando-se conhecer por nós, dá a seguinte resposta aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas dão-se em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Queridos irmãos e irmãs, os saduceus, eles não acreditavam na vida eterna, mas nesse instante o questionamento que eles fazem para Jesus é justamente sobre esse ponto. Não há, por essa passagem, afirmar categoricamente que todos os saduceus ali envolvidos queriam ou provar Jesus, ou que já o acompanhavam com certa admiração, querendo realmente aprofundar os seus conhecimentos. Para nós, a lição que fica é que todo o nosso questionamento, tudo aquilo que nos causa inquietação, nós devemos buscar a resposta nele, no próprio Senhor. Pois Ele nos escuta com atenção, com amor, com carinho, justamente para aproveitar essa oportunidade para se revelar. E mais, a certeza que Ele nos dá é que nós, eu e você, somos destinados à vida eterna. Queridos irmãos, nós nascemos para nunca mais morrermos.
E eu não digo perpetuar apenas essa vida terrena, a não ser que a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia, aconteça antes do nosso falecimento. Mas a certeza é que Ele vindo, ou nós, quando formos até Ele, a ressurreição é essa vida que não acaba, essa perpetuação da nossa realidade existencial, não apenas da vida física, mas da nossa vida espiritual. Nós, eu e você, nascemos para refletir esse amor do Senhor de uma forma tão grande, tão absoluta, que nós nunca morreremos. E a ressurreição do próprio Senhor Jesus no sangue da cruz, no lenho da cruz, cujo sangue foi derramado por nós, por nossos pecados, por nossas iniquidades, é um motivo de alegria para nós, porque a ressurreição mostra que a nossa relação com Deus, que deve ser de tanto amor, lógico, a iniciativa dele, mas a nossa, devemos buscar esse amor com toda a nossa força, porque é esse amor que transforma uma vida limitada a alguns anos como a nossa em algo tão especial que não morre jamais. Essa é a certeza que o Senhor nos dá com essa leitura. Lembrando que esse entendimento da ressurreição ele foi aos poucos sendo aprimorado. E até por isso Jesus utiliza do exemplo de Moisés da sarça ardente para mostrar que ali já era uma prefiguração da imortalidade da nossa alma e da própria ressurreição de Cristo, que faz ele como ressuscitado, faz esse ardor, essa chama arder e atingir o nosso coração. Por fim, vemos dois pontos dessa leitura que são extremamente importantes. Deus não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Querido irmão, querida irmã, Deus é o Deus não dos mortos, mas dos vivos. E qual é a realidade, e quão grandiosa é essa realidade quando nós vemos, por exemplo, no livro do Apocalipse, onde mostra uma multidão inteira que vinham de todos os cantos, orando perante Jesus ressuscitado, e que era tão numerosa que não podia contar. Não podia. Eu não sei exatamente qual é o seu chamado, como você tem vivenciado a sua fé, se ainda ocasiona mágoa, perda de algum ente querido, mas saiba, querido irmão, querida irmã, que na graça nós podemos desfrutar dessa vida eterna, logo após a nossa Páscoa. Mas a nossa Páscoa nos dá a certeza de que nascemos para a eternidade. Se você já tem algum parente falecido, ore pela alma dele. Não sabemos se já pela misericórdia ele está na morada celestial ou se poderia estar no purgatório. Mas ore, ore porque é o tempo da misericórdia. Depois o Senhor fará justiça eterna. Mas ore, ore sem cessar por eles, porque essa oração agrada ao Senhor. Porque a luta pelo céu ela não é fácil. Como diz o próprio Senhor aqui, que aqueles que forem dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Mas, o Senhor não concede uma missão sem antes conceder ao eleito a correspondente missão. A graça concedida correspondente à missão confiada. Queridos irmãos, que nós possamos dar resposta a esse Deus, primeiro amando de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, de tudo. E acreditar que nessa misericórdia somos destinados a uma vida que não acaba. Nascemos para um amor que nunca se acaba.
E o que eu desejo a você, querido irmão, querida irmã, é que, acima de tudo, esse amor preencha o seu coração e dê um significado especial à sua vida. Para que, a partir dessa união com Cristo, eu e você possamos cultivar a nossa fé, cultivando antes uma vivência plena e mais profunda com nosso Senhor, que nos chama, que nos escolhe e que nos espera. Querido irmão, Deus te abençoe imensamente. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e continuemos espalhando esse sinal de esperança para que mais e mais pessoas tenham a certeza de que é confiando a nossa vida plenamente na esperança nos braços desse Deus, é Ele que nos preservará, se permitirmos, para herdarmos a morada celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme abraço. Deus abençoe.